Bom dia, bom dia. Que bom estarmos reunidos aqui em nome do Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo que nos ilumine essa manhã, né? Como a Lala falou, a gente vai falar sobre o amor, que é a base de tudo. Sem amor, nada é possível, sem amor, nós nada seríamos. E é só o amor que conhece a verdade, né? O amor não é aquele amor de sentimento, é o nosso amor de amar a Deus, de obedecer a Deus, né? É com a nossa obediência que nós vamos realmente manifestar o amor a Deus. E depois aos irmãos também. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aí a gente entrega. Se surgir, não tem problema não. Tanto de banana quanto de margarina. Muito. Meninas, alguém fecha o áudio aí no Zoom. Nós estamos aqui no Vecino, estamos estudando 1 Coríntios, capítulo 12. A Ju vai ler do versículo 12 até o 31. Lê, Ju. Oi meninas, bom dia. 1 Coríntios 12. Um só corpo com muitas partes. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com a relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? E todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejam intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vos lhe mostrar
vos lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém. Bom, essa palavra, ela foi bem explicativa, né? Que o corpo, nossos membros, nossos órgãos, um depende do outro. Se você, por exemplo, está doente e está com uma enfermidade em algum órgão, com certeza todo o corpo será afetado. Quando a gente fica acamado, a gente sente isso. Até da ponta do pé até o fio do cabelo. A gente não consegue andar, a gente fica fraco. E aqui Paulo está falando o quê? Que nós somos o corpo de Cristo. Que um depende do outro. Uma pessoa depende da outra. Que a gente tem que cuidar de cada um. Que cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade, cada um tem um dom, cada um tem um talento, mas todos se completam. Que aí ele estava falando também que é um privilégio isso. Isso é um privilégio, isso me marcou muito na hora que eu estava lendo. Que nós somos todos integrados num Espírito só, que é o Espírito de Deus. Que Deus é que comanda tudo isso. E hoje de manhã a gente chegou aqui, na hora que eu estava lendo, eu estava vendo. Uma ajudando aqui a montar, a outra, eu não sei, eu aqui, Isabela, eu não sei como é que é isso aqui, não sei onde que monta. Ela, não, já achei. Aí chega a outra e fala assim, não, eu faço. Então quer dizer, uma ajudando a outra. Nesse exemplo tão simples aqui de montar esse aparelho aqui que a gente coloca os celulares, que eu nunca tinha pegado, eu carrego ele para tudo quanto é lado, assim, ajudando a lá, mas nunca tinha montado em si. Então, é isso, nós aqui nesse mundo, a gente está para completar o outro. Quando um chega com uma fraqueza, com um problema, com uma dificuldade, você tem que pedir ao Espírito Santo, em primeiro lugar. Você ora, pedir ao Espírito Santo para te dar uma luz, te direcionar, porque com certeza você vai ter alguma coisa para contribuir, para ajudar a sua irmã, o seu irmão, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de alegria também. Porque aqui fala, quando a parte do corpo está bem, nós temos que estar alegres com ele. Quando está triste, nós temos que ajudá-lo, nós temos que fortalecê-lo. Então, essa palavra aí, é bom a gente ficar lendo ela novamente, porque com certeza durante o nosso dia todo nós somos uma parte do corpo, estamos sempre ajudando um ao outro, ok? Amém. Meninas, eu queria falar desse texto numa perspectiva da relação a dois. Presta atenção. A Bíblia diz, Paulo fala lá em Efésios, que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Teria como existir cabeça sem corpo e corpo sem cabeça? Nem como o corpo doer e a cabeça não sentir, a cabeça doer e o corpo não sentir. Mas nós estamos desatentas às instruções que o Senhor nos dá. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E era uma tentativa de Deus me instruir e te instruir. Que todas as partes do corpo são necessárias. Então, a primeira instituição de comunidade é a família. Marido, esposa e filhos. Se a gente pensar num corpo, numa casa, um filho sofrendo, um pai e uma mãe não pode ficar indiferente. Se uma mãe está sofrendo, um filho está sentindo e o marido também está sentindo. Se o marido está sofrendo, está passando por uma dificuldade financeira, um negócio que não deu certo, o filho sofre e a esposa também sofre.
Por que que nós não entendemos que o mundo não é feito unicamente exclusivo por mim? Que Deus nos fez como seres relacionais e por sermos relacionais temos que entender a individualidade de cada um e se compadecer pela dor do outro. Assim, é impossível você ser igreja de Cristo sem entender corpo. E aí eu preciso entender corpo a partir da minha casa. Porque a gente tem uma impressão errada de que corpo é aquele monte de gente que se reúne na missa ou no culto. Nós estamos errados. Aquilo não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é onde o Espírito Santo habita. Cada um de nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. Então eu sou corpo. E eu sou corpo com, igual a Juliana falou, nós fomos montar o tripé aqui, cada uma pegou uma parte. E todas as partes são necessárias. E o que ele fala aqui? Muito importante, gente. Esse texto aqui já serviu na nossa vida, na minha caminhada e com eles, para instrução de casais. Por quê? Porque muitas pessoas estão no casamento como indivíduos e não como um só corpo. Se Deus falou que a gente ia deixar o pai e a mãe unir com o nosso marido e seríamos um só corpo envolve tudo. Um só corpo envolve a família do marido, um só corpo envolve o trabalho do marido, envolve as emoções do marido, as tristezas do marido, as decepções, os fracassos e o sucesso. Mas nós somos uma geração tão imatura, eu tenho ficado tão assim, impactada com a nossa imaturidade, que nós não temos o olhar para o próximo mais próximo, que é o cônjuge e os filhos. Eu quero terceirizar a criação do meu filho, eu quero terceirizar a educação do meu filho, eu quero terceirizar a emoção do meu filho, eu quero terceirizar a brincadeira do meu filho. Então eu tenho alguém para ouvir ele num consultório de psicólogo, eu tenho um pedagogo, um professor particular para ensinar a matéria que ele não entendeu, uma funcionária para cuidar das coisas dele, e depois eu não quero assumir a responsabilidade do dano, de não ter feito parte do corpo com os filhos e do corpo com o marido. E agora eu vou além. Então nós temos várias partes do corpo. Nós temos o corpo que começa na nossa casa, esposa, marido e filhos. Aí nós temos corpo parentes, irmãos. É impossível como uma mulher que conhece a palavra de Deus não entender que a família do meu marido é a minha família. E a minha família tem que ser a família dele. É impossível. Não há como sermos um só corpo se eu não entender a importância da família do meu marido para ele. Porque todos os parentes do meu marido estão dentro dele. O pai e a mãe dele estão dentro dele. O avô e a avó dele estão dentro dele. E os irmãos dele são parte dele. E eu não posso viver sem entender isso. Então nós temos a família principal, nós temos a parentela dos dois lados, e aí nós temos nosso círculo relacional e o trabalho. E nós temos que entender que as pessoas todas são importantes, são únicas, cada um com o seu dom e com o seu talento. E respeitar o outro é respeitar o que Deus estabeleceu para o outro desde a eternidade. Não estou falando em compactuar com o pecado. Estou falando em respeitar a individualidade. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Mão é mão, pé é pé, olho é olho, orelha é orelha. Se o mundo fosse só orelha, nós estamos tão assim, imaturas nas nossas emoções, que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Todo mundo tem que ser orelha. Todo mundo tem que ser nariz. Todo mundo tem que ser boca. Não, irmãos. As diferenças se completam. No casamento, Deus coloca na nossa vida um marido para nos melhorar. Quero falar para vocês. Tudo aquilo que Deus precisa transformar e forjar em nós, está lá do nosso lado, dormindo com a gente todo dia. Eu falo isso porque eu tenho vou fazer 32 anos de casado, vou fazer 35 anos de namoro com o meu marido, e o meu marido é a pessoa que mais
exige de mim transformação. Se eu me enrijecer e resistir às transformações, eu vou sofrer e padecer. Estou falando em transformações de maturidade, de melhoria, de conhecimento, de cumplicidade. Porque é isso que o corpo significa. Então, nós estamos sentados aqui numa mesa redonda, muitas de vocês não estão vendo a mesa, porque a gente ainda não sabe fazer tudo, gente. A gente não sabe colocar a câmera que vê todo mundo e vê a gente, faz tudo ao mesmo tempo. A gente está aprendendo, tem paciência com a gente, porque nós vamos aprender juntas. Mas a gente não quer deixar de repartir o conteúdo, porque o importante não é vocês ficarem vendo todo mundo, é vocês entenderem o que Paulo queria falar. Continuando nesse texto aqui, que eu acho que ele é muito rico, olha só o que Paulo fala, lá no 13. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. Pare, irmã, de querer ficar querendo mudar o judeu. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que transforma as pessoas. Nós não temos capacidade de transformar ninguém. É o Espírito Santo nelas é que vai transformar. E em nós. Nós somos, sabe o que? Uma referência. A gente dá uma direção, a gente dá uma referência, mas quem transforma é o Espírito Santo. Aí vamos lá para algo para a gente refletir muito importante. 22. Olha só que Paulo já estava falando da idolatria do corpo e da sensualidade. Vamos ler esse texto aqui na profundidade que ele merece. Verso 22 de 1 Coríntios 12. Não se esqueçam. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Quais são as partes do corpo que a gente não vive sem, irmãos? Coração, pulmão. Uma criança nasce anencéfala, sem cérebro, e vive. Nasce sem falar, sem enxergar e sem ouvir e sobrevive. Uma pessoa nasce sem braço e sem perna e sobrevive. Quais são as partes mais frágeis do corpo? Elas são tão frágeis que Deus colocou costela para proteger a caixa torácica. A caixa torácica do nosso corpo, onde está o nosso coração, que deve ser o lugar onde a gente mais deve ter cuidado, porque é do coração que flui rios de água viva. E é lá que nós deixamos as amarguras, as tristezas e as decepções crescerem, raízes. É lá. Essas são as partes que a gente devia mais dedicar. A nossa respiração, para poder oxigenar o sangue, para que a gente possa ter um pulmão cheio, para respirar com calma, para ter domínio próprio, para lidar com as dores emocionais. Olha o que ele fala em sequência. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Irmãs, bumbum, mama, são as partes que nós estamos dando mais atenção. Nós estamos exercendo um esforço para ter um bumbum em pé e uma mama em pé. Quando essas partes não são as partes mais importantes do nosso corpo. Porque se o seu bumbum for em pé ou não, isso não vai determinar quem você é. Se a sua mama for caída ou não, isso não determina quem você é. Não que eu estou fazendo apologia a não cuidar do corpo, mas isso não determina quem você é. E Paulo está falando aqui para aquele povo há 2000 anos atrás. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Irmãs, o seu corpo expressa o Deus que você serve, a forma como você se veste, a forma como você se comporta. Honra seu marido e seus filhos ou perturba a cabeça deles? Paulo está falando isso aqui há 2000 anos atrás. Que o
povo estava dando importância para o pulmão e para a mama. E para a genitália. Ao invés de dar importância para as partes que são verdadeiramente importantes. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Quais são as partes mais honrosas do corpo? A mente, o coração. Essas são as partes mais honrosas do corpo. Porque no meu coração eu sinto, na minha mente eu planejo. E através da minha boca eu expresso. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque Paulo não está falando aqui só de eu aceitar a minha irmã. Paulo está falando que o corpo tem várias partes e que nós devemos honrar as partes mais importantes. E não dar honra àquelas que não são tão necessárias. Não é que é para a gente desonrar. Todas são importantes. Mas é para a gente ter cuidado com o quê? Aonde vai nascer a raiz de amargura, que é o nosso coração. É lá que vem tudo que é de ruim. E da onde que vem? Do nosso olho. Porque a gente olha muitas vezes para onde não deve olhar. Sabe por que Davi pecou? Porque ele estava olhando para onde ele não devia olhar. Primeiro, ele estava à toa. Ele estava na varanda quando todo mundo estava lutando. Ele estava na varanda olhando para o jardim do vizinho. Sabe por que ele pecou? Porque ele estava olhando para onde ele não devia olhar. E cobiçando o que não era para ser dele. Irmã, isso é muito sério. Porque a gente às vezes está assim, vivendo, deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Não, irmãos. Tudo tem um sentido para Deus. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. Tudo. E tem tempo para todas as coisas. Verso 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Aí vamos para a comunidade aqui do Cartas Vivas de Amor. Irmãs, se eu não compadeço do sofrimento da minha irmã, que vem aqui e reparte comigo o desafio que ela está enfrentando, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico, seja de saúde, eu não entendi. Não entendi. Você continua vindo aqui para resolver os seus problemas? Ou para ser luz nas pessoas que estão vindo aqui ter um encontro com você hoje? Seja no Zoom, seja no Instagram, seja aqui presencialmente. Irmãs, todas as pessoas que estão sofrendo fazem parte da nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade tanto nos alegrar com quem se alegra, quanto nos compadecer de quem sofre. Orar pelos nossos irmãos. Eu recebi um testemunho da Gabriela, nossa irmã que pediu oração para a mãe dela. A Tânia, a família da Tânia patrocinou os nossos blocos do evento do Ressignificando Feminino. Eles não frequentam o nosso grupo, mas a filha participa online, que é a Gabriela. E a Gabriela pediu oração por nós. A mãe teve um problema de dente e foi acometida de uma sepsemia, de uma sepse. Está na UTI, em estado gravíssimo, gravíssimo. E ela pediu oração no grupo. E fui lá no hospital, entrar, fazer uma oração no domingo à noite, lá uma visita espiritual, né, que eles chamam religiosos, lá no hospital. E ela falou para mim assim: nunca vi isso na minha vida. Quantas mensagens de auxílio eu recebi no meu privado. Pessoas orando comigo, se oferecendo para vir aqui no hospital, para ir até a minha casa e para me ajudar. Eu estou impactada. Pessoas que nunca me viram e não me conhecem. É sobre isso, minhas irmãs. É sobre isso. Não é um movimento de business. É um movimento de gente que sente dor, que tem desafios e que acham nesse lugar alguém para estender a mão. Então olha o que ele fala: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram.
Nós temos que nos alegrar quando uma irmã nossa aqui comemorar uma conquista, seja ela financeira, de saúde, emocional, num casamento, um noivado, um filho que nasceu. Irmãs, só do seu coração, você consegue se alegrar com a alegria do outro? Você torce para que o outro seja bem sucedido? Algo que impactou a minha casa foi que quando a gente teve uma experiência com Deus, a seguinte palavra que um irmão falou em Brasília tocou o coração do meu marido e transformou a vida dele há 21 anos. Você aceita o seu sofrimento desde que o do vizinho seja maior? Você aceita a sua dor apenas se outro estiver sofrendo mais? Irmãs, misericórdia. Transforma sua mente, seu coração. Se alegre com quem se alegre e se compadeça com quem está sofrendo. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, ele faz uma hierarquia aqui, irmãs. Hierarquia santa. Em primeiro lugar, os apóstolos, eles que estavam ali recebendo diretamente do Espírito Santo e repartindo. Em segundo, os profetas. Então, depois de apóstolos, qual que é o lugar mais honrado que tem? Os profetas. E o que os profetas fazem? Os profetas não são adivinhos, irmãs. Os profetas são pessoas que declaram as verdades de Deus para a nossa vida. Quem é profeta? Profeta é aquele que declara os princípios de Deus sobre a nossa vida, que nos lembra que Deus é fiel para terminar a boa obra que ele começou, que agindo Deus ninguém pode impedir, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. O profeta é aquele que nos lembra as promessas do Senhor. Depois dos profetas, os mestres, os que nos ensinam. Depois os que fazem milagres. Sabe o que a gente quer, irmãs? Andar com quem faz milagre, para a gente não ter que passar pelo processo de buscar em Deus a cura e toda transformação que Deus quer fazer em mim e você. Há 15 dias atrás, Deus falou comigo e com meu marido que era para a gente mentorear pessoas que estão querendo engravidar e não conseguem. Que era para a gente contar para essas pessoas tudo que a gente tinha passado durante os 15 anos que nós tentamos engravidar. Porque aquilo não era nosso, era dele. E ele queria repartir. E ontem nós estávamos aqui no Vecino às 9 horas da manhã, eu e meu marido, com um casal que está tentando engravidar há mais de 5 anos, ela já com quase 50 anos. Repartindo com eles o quê? Como corpo. Olha, Deus ministrou na nossa vida isso. No momento que a gente achava que era isso, nós fizemos isso. É um conjunto de coisas. Então é isso, irmãs, não é um milagre. Deus não vai entregar só um milagre. Deus vai entregar um processo, um conjunto de coisas que nós precisamos nos submeter, sermos transformados. Não tive um psicólogo para me acompanhar nos meus tratamentos de engravidar. Mas o Espírito Santo me acompanhou. Ele falava comigo e falava assim: não deixe o seu coração se perturbar. Jejue. Durante todo o processo para engravidar da minha filha, antes de engravidar, eu já estava em jejum de Daniel. E ela só nasceu, eu ainda estava em jejum de Daniel. Para que o Espírito Santo fosse meu psicólogo, meu terapeuta, meu instrutor. E eu nem sabia que eu precisava de um terapeuta e de um psicólogo. Mas o Senhor lá na eternidade sabia. E levantou uma profeta para entrar onde eu trabalhava e olhar para mim e falar assim: jejue, porque tem um neném descendo do céu e há uma guerra no mundo espiritual para que ele não chegue. Irmãs, é sobre isso. Nós temos que andar com pessoas que vão nos ensinar. Os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Sabe o que é falar em diferentes línguas, irmãs? Não é falar uma língua que ninguém entende, não.
é falar a língua que o outro vai entender o que eu estou precisando falar. Sabe qual é a língua que você precisa falar na sua casa? A língua que seu marido entende. A língua que a sua sogra entende. A língua que sua mãe, que seu pai, que seu filho, que nunca te entendeu, possa te entender. É isso que é falar em outras línguas. É ter uma empatia pelo outro, a ponto de entender a linguagem de amor daquela pessoa, que eu vou alcançar o coração dela e ser efetiva na representação do amor de Deus. Irmãs, nós estamos querendo falar línguas estranhas, quando ele está falando que os que falam diferentes línguas, uma língua que Pedro falava e todo mundo entendia. Não é uma língua estranha que ninguém entende, é uma língua que todo mundo vai entender. Amém? O Espírito Santo quer que você e eu falemos uma língua. Vai alcançar o coração da minha filha. Vou fazer uma viagem hoje, eu não ia levar minha filha. Mas quando eu cheguei na casa da Delcione, Deus falou comigo profundamente através da vida da Janaína. Quem é importante na vida da sua filha? O celular, os amigos ou você? E eu tive que falar a língua que meu marido entendesse, para ele comprar uma passagem em cima da hora para levar minha filha nessa viagem. E sabe qual foi a língua que ele entendeu? Eu falei, meu amor, senti no meu coração que não é momento de deixarmos a Rebeca para trás, que é necessário levá-la conosco, porque o coração dela está confuso e eu preciso estar perto dela quando o coração dela estiver confuso. É isso, irmãs, é não distrair, é mesmo trabalhando no movimento aqui com muitas mulheres, não distrair. Eu não posso distrair com o coração da minha filha nem do meu marido. Mais importante, depois de Deus, mais importante na minha vida é o coração do meu marido e da minha filha. Não que eu não vou exercer o chamado de Deus, mas mais importante é o coração do meu marido e da minha filha. Você se importa com o seu coração ou com o coração dos seus filhos e do seu marido? Irmãs, nós precisamos sair desse lugar infantil. É muito difícil essa geração de mulheres carentes, infantilizadas, que não consegue lidar com as suas emoções e ter empatia com as emoções do próximo. Eu preciso ter empatia, irmã, quando alguém está passando necessidade e fere algo que eu não acho que é certo, mas mais importante é a dor daquela irmã. Porque não é um certo ou um errado. Deus nunca trabalhou num certo ou num errado. Nós não somos resolvedores de problemas. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que ama, perdoa e entende os nossos desafios. E já pagou pelo pecado de todo mundo. Amém? Vou terminar. 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Quais são eles? Ele falou aqui. Profecia, uma língua que todo mundo entende, mestre e cuidar uns dos outros. Esses são os dons que Deus espera que a gente busque. E é sobre isso essa manhã. Porque na quinta-feira, o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre o amor. E para entender o amor, eu tenho que entender o corpo, irmãs. Não dá para você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo padece, sem falar para ela que o corpo é necessário, que as partes do corpo são entrelaçadas, elas são entrelaçadas, elas são integralizadas, como o evangelho. Você quer ter uma vida na igreja e fora da igreja outra. Irmãs, seu Instagram é cristão ou seu Instagram é pagão? Porque tem hora que eu vejo uns Instagram que tem hora que ele é pagão, tem hora que ele é cristão. Ele é manco. Ele é manco. Uma hora ele é pagão, outra hora ele é cristão. Uma hora ele é pagão, outra hora ele é cristão. Por quê, irmã? Porque você não sabe que Deus está em todas as coisas. Em todas as coisas. Que Deus se importa com o dedinho mindinho que você bate no cantinho. Gente, quem nunca bateu o mindinho?
Esse dia eu levantei, dei um chute, o Enzo colocou um cabideiro no meio do caminho da cama entre o banheiro e eu chutei, a minha unha arrancou. Na hora a unha arrancou. Irmãs, ele fez por querer? Não, ele não fez por querer, mas na hora a gente acha que foi por querer. E aí você precisa cuidar o quê? Do seu coração e da respiração. Seu corpo ficou sentindo o dia inteiro. Meu corpo ficou sentindo o dia inteiro, porque arrancou imediatamente a minha. Mas, irmãs, isso não pode determinar quem eu sou, nem quem é meu marido na minha vida, amém? Glória a Deus. Quem quer uma unha, né? Então, a Glaucia quer falar aqui um pouquinho. Bom dia, glória a Deus. Que todo mundo entenda que para entrar no 1 Coríntios 13, irmãs, nós temos que digerir o doce. Mastiga, lê essa palavra. A Glaucia quer falar aqui um pouquinho, vou mudar aqui para ela falar. Lê essa palavra, mastiga, digere, medita nela de dia e de noite. Porque você só vai conseguir entrar no amor na profundidade que Deus quer que você entre, entendendo esse capítulo. Você tem que entender. E não é no que você está lendo, não, irmãs. Deus tem algo muito mais profundo do que a gente está lendo. Pede sabedoria do alto, pra você entender além do que você está vendo. Fala aí, Glaucia. Bom dia, meninas. Fala bem alto. Eu estou falando alto, tá bom? Assim? Tá dando para ouvir aí, Mari? Tá. Bom dia, graça e paz. Eu só vou complementar, né? Porque você falou lindamente, ricamente sobre tudo. E Ju, na sua simplicidade que fofa, foi perfeito, Ju. Te amo. O que eu queria complementar aí com o que nós lemos desse texto, que ele já fala sobre, o próprio texto começa dizendo que a unidade, né? Quando terminar, você foi Marisa? Nós sabemos que nós devemos, o que nós devemos preservar de verdade é o Espírito Santo. Tem alguém com o áudio aberto? Não. Não, tem não. Ela lá que tá despedindo, que ela tem que viajar. Ah, ok. Então, o que eu quero complementar é que o que nós devemos de verdade preservar é o Espírito Santo ativo nas nossas vidas. Porque quando a gente tem o Espírito Santo ativo, porque ele já existe, está dentro de nós. E quando nós deixamos ele ativo, nós estaremos sempre em unidade. Porque o meu espírito testifica na vida do outro, porque é o mesmo espírito. E se ele está ativo, então eu vou me compadecer com a dor do outro. E se ele estiver ativo, eu vou ouvir a dor do outro. Se ele estiver ativo, eu vou regozijar com a alegria do outro. Então, porque nós sabemos que, eu gosto quando ela lá muitas vezes fala, que ela diz assim, irmãs, sem o Espírito Santo, sabe que nós somos nada. E é verdade, porque aí só sobra a carne. E aí fica feia a situação. Mas, como o Espírito Santo ele é um só, ele une as pessoas de diversas classes sociais e etnias. E ai de nós se não fosse ele. E hoje, se nós estamos aqui nessa reunião, é porque o Espírito Santo de Deus nos une. É porque o Espírito Santo que habita dentro de nós nos faz estarmos juntas, vivermos juntas e nos sustentarmos sempre, tanto em oração, como em ajudas, da forma como a Lala colocou, indo no hospital orar. E eu quero finalizar, porque se não fosse o Espírito Santo, sabe como nós estaríamos divididas, uma competindo intensamente com a outra.
Mas como nós somos mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, que é o que eu acredito nesse grupo, nós somos mulheres que respeitamos umas às outras, honramos umas às outras, só falamos bem uma das outras e principalmente amamos umas às outras. E eu quero deixar um testemunho para esse grupo. Você que é nova nesse grupo, a pessoa que falou para Mari lá, a moça que ela foi no hospital, a pessoa que falou para Mari, eu nunca tinha visto isso. Eu vou dizer para vocês, o meu testemunho é sobre isso. Porque há 1 ano e meio atrás eu quebrei 2 ossos do meu tornozelo esquerdo. E eu vou dizer uma coisa, para você que é nova nesse grupo e para você que é antiga nesse grupo e não fez parte disso, eu não estou trazendo condenação para a sua vida, eu estou te trazendo uma reflexão. Eu moro nos Estados Unidos e nessa época eu ainda trabalhava aqui fazendo faxina. E quando eu quebrei meu tornozelo, eu não tinha como me sustentar, porque eu tinha ficado viúva também há 2 anos. E o meu sustento vinha das minhas mãos. E eu tive que ficar 2 meses na cama. E a Lala levantou uma voz nesse grupo, junto com outras mulheres, e eu, na minha deficiência momentânea, acamada, esse grupo me acolheu. E eu estou falando de acolhimento financeiro, que era o que eu precisava na época. Porque o espiritual, todas nós no grupo vinha nos sustentando. Mas o financeiro foi tão constrangedor para mim, minhas irmãs, que eu achava que conhecia o amor de Deus. Quando aconteceu isso no grupo, elas aí do Brasil, em real, me sustentaram nas minhas contas aqui naquele mês, em dólar. E eu quero dizer para vocês, foi impactante o amor de Deus sobre a minha vida. Foi constrangedor saber que Deus me amava tanto, que cuidava de mim também numa cama. E eu vou dizer, por isso nós temos que amar todas, porque o meu café da manhã, todos os dias, foi servido por uma espírita que se levantou para cuidar de mim no café da manhã e me dar banho. Uma espírita. Então nós não podemos julgar ninguém, nós temos que amar a todos. E porque eu a amava, quando ela ficou sabendo o que aconteceu comigo, ela veio cuidar de mim. E porque eu amava esse grupo, essas irmãs me amaram quando eu mais precisei. Moeda de troca? Não. Honra, respeito, amor. E essa semana, nós estamos num grupo aí fazendo uns jejuns e uma delas falou para mim assim, eu só precisava que alguém me escutasse hoje. Muito obrigada, eu estou tão mais feliz, tão mais tranquila. Eu estou me sentindo bem melhor. Às vezes é só um ouvido. E eu continuo falando e insistindo que é o amor que muda. É o amor que muda seu esposo, é o amor que muda seu marido, é o amor que muda seus filhos, é o amor que muda a sua igreja, é o amor que muda o seu grupo, é o amor que muda as pessoas no seu trabalho, é a sua atitude de amor, de respeito e de honra. Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós é quem tem que falar mais alto sempre, amém? Essa é a minha parte hoje. Muito obrigada. Amo vocês. Deus abençoe todas. Amém. Amém. Amém, Glaucio. Beijo. Te amo demais, hein, mulher? Toda honra e toda glória ao Senhor, né? Alguém quer falar, gente? Alguém quer mais falar? Aqui, Junta, quer falar? A Junta tá querendo falar. A Grazi também. Eu também.
Vai, decide aí, vocês duas. Você que sabe. Pode falar, Graça. Honras, pode falar. Aí eu tenho que segurar aqui. Menina, Deixa eu segurar agora. É muito eu bom. quero trazer uma reflexão. Ela pode Estão me falar. ouvindo bem? Quero trazer uma reflexão Fala mais a alto. partir da unidade. Deixa eu segurar. Pode deixar. Deus tem colocado este fogo no meu coração em relação à unidade. Só vou fechar aqui a porta da Sara, tá? Só um pouquinho, agora sim. Mulher, preste atenção. Você percebe que tudo está interligado. A cronologia da Bíblia, ela vem vindo, explicando e aquecendo o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, para tudo aquilo que o Senhor quer que a gente receba e de tempos em tempos de formas extraordinárias. Não é em vão que ele vem falando minuciosamente sobre o não julgar primeiro, depois como tratar o corpo. Aqui no versículo 22, que diz assim, ó, antes os membros do corpo, que parece ser o mais fraco, são os mais necessários. E os que reputamos serem mais honrosos no corpo, esses honraremos muito mais. Então, quando eu leio isso, o Senhor me lembra, assim, da fragilidade do meu mindinho, da fragilidade do lóbulo da minha orelha. E se todos nós somos corpo, quem é a cabeça? Deus é a cabeça. O controle é Deus. O controle está com Deus. Nós não temos o controle. O que nos é direcionado a fazer é cuidar de cada um dos nossos membros. E quando eu ignoro, porque muitas vezes a gente fere os nossos membros indiretamente. Quando eu ignoro, quando eu faço pouco caso, quando eu não dou a atenção devida, quando eu não tenho respeito devido. Então, que o Senhor possa hoje trazer no nosso coração aquilo que a gente precisa realmente honrar, a posição que realmente Deus quer que a gente tome em relação ao corpo de Cristo. Porque muitas vezes a gente quer tomar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser pé, mão, braço, orelha, cabeça, a gente quer fazer tudo. E o Senhor não nos chamou para ter o controle, porque o controle é dele. O Senhor nos chamou para a gente poder amar e cuidar dos membros menores aos grandes. E logo quando eu não percebo isso, que eu não faço isso, será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Porque quem habita no meu irmão é o Espírito Santo. A gente às vezes confunde o fato de amar e gostar e trata as pessoas, o corpo de Cristo, de maneira diferente. Não, essa eu me identifico mais, eu gosto mais dela, a outra não. Ah, aquela irmãzinha ali não é tão capacitada para isso, eu vou fazer, eu vou resolver. Quando a gente impede os nossos membros de serem os membros que o Senhor colocou eles para ser, que a gente possa refletir sobre isso. Que muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e alimentando o nosso ego. Muitas vezes a gente pega a Bíblia e vem falar da gente, dos nossos problemas, das nossas dores. E eu creio que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um corpo saudável que fale das dores que Ele passou para que nós sejamos saudáveis. Que nós possamos ter esse discernimento e amar a irmãzinha na dificuldade dela, nas emoções dela, e deixar, levantar ela para que ela seja o membro que o Senhor quer que ela seja. Que nós possamos refletir todos os dias, olhar para dentro. Eu estou sendo corpo,
o membro do corpo do Senhor que Ele me levantou para ser, não é sobre olhar para o outro e julgar porque o outro não está sendo, o outro não está fazendo. Porque a gente faz isso, é muito mais fácil. Mas hoje, ao próximo estudo a gente vai falar sobre amor, sobre algo forte, aquilo que o Senhor preparou. Mas a gente só pode chegar a alcançar o extraordinário de Deus quando a gente recebe todos os ensinamentos e trata em todas as áreas das nossas vidas. Que muitas vezes a gente está falando de coisas, pregando e não está vivendo aquilo que fala. Que o Senhor venha com muita misericórdia sobre os nossos entendimentos e lave. Que Ele possa nos dar discernimento real sobre os nossos membros. Porque se A e B faz parte do meu corpo, eu preciso não só cuidar porque ela chorou e sofreu, mas eu preciso e é minha responsabilidade fazer com que o pé seja pé, e a mão seja mão, e o coração seja coração. Se eu quiser fazer isso no lugar da pessoa, eu estou pecando contra Deus, porque eu estou diminuindo ela do ministério dela, porque eu estou tirando ela do lugar dela. É muito fácil falar, mas que o Senhor venha hoje nos tratar, nos curar, porque nós somos também emoção. E todas nós precisamos de ajuda e tudo que a gente precisa e não consegue, a gente tem a unidade, porque somos um corpo. E é no corpo onde a gente cresce, é no corpo onde a gente se alimenta, é no corpo onde a gente fica saudável. Não queira andar sozinha, minha irmã, mesmo que seja difícil andar no corpo, porque é difícil cuidar do corpo, é difícil andar no corpo. Muitas vezes a gente olha e para e pensa e diz, não, esse lugar não é para mim. Mas se o Senhor te colocou num lugar, pare e pense, tome a responsabilidade de ser corpo. Se você é mão, se levante como mão. Se você é boca, se levante como boca. Porque a única pessoa, o único ser que não desiste é Satanás. O único ser que vai usar tudo e todos ao redor para que você não seja membro do corpo é Satanás. Toda condenação vem dele. Mas o Senhor te levantou para crescer, prosperar e fazer aquilo que Ele tem para você fazer. Na unidade a gente cresce. Na unidade a gente cura, se cura. Na unidade a gente evolui. Tudo que a gente vê, sente, está interligado e que nós possamos ser sensíveis, olhar para dentro. Porque a minha cura depende de mim. O que eu passei não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor. O que o Senhor ministra na minha vida não é sobre mim. É sobre Ele, é para Ele. E que nós possamos refletir através desse estudo, para que no próximo a gente entre com carga total, para exercer isso aqui que Ele tem para gente. Porque muitas vezes a gente está empacada nas vidas, em todas as áreas da nossa vida, no ministério, porque a gente tem vindo como criança, sem querer comer a comida forte. E a comida forte primeiro é olhar para dentro e se limpar. Olhar para dentro e entender que o corpo é importante, cada membro. É isso que eu queria deixar, meninas, que a gente possa refletir, olhar para dentro e olhar para fora para o nosso corpo, para quem faz parte do nosso corpo, e cuidar e amar e impulsionar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para sermos protagonistas. O protagonista é Ele. Era isso que eu queria deixar hoje. Amém. Aí eu falo olhando lá. Eu acho que agora. Não sei. Põe os dois. Pode falar. Bom dia, preciosas. Graça e paz a todas as irmãs. Nós vimos hoje, é um estudo, né, gente? É um estudo e a gente tem que levar isso muito forte para o nosso coração, para ter um entendimento. Porque nós falamos sobre os dons, e os dons são produzidos por nós.
através do Espírito Santo. Não sou eu que escolho, não sou eu, posso desenvolver, mas é Deus quem dá os dons. Eu vou produzir os frutos do Espírito. Agora, como que eu vou entender? Então, falou-se muito aqui sobre a mente. Eu queria só falar desse membro, da mente. Porque é na mente que as batalhas mais cruéis e mais difíceis são travadas. Porque a mente é sinônimo de espírito e o coração é o sinônimo de alma. E nós temos que ter, conforme está aqui em Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala, lá os hebreus interpretam que a transformação é como uma metamorfose, transfiguração. Eu deixo de ser um ser, eu deixo de ser um lagarto para ser uma borboleta. Então, a velha criatura, ela não pode ter identidade e semelhança à nova criatura. Quando nós nos dizemos cristãos, nós deixamos de ser velhas criaturas para sermos novas criaturas. Então, isso começa na mente, essa transformação. Nossa mente cativa ao Senhor. E quando isso acontece, é quando eu me esvazio, porque o Espírito Santo preenche este lugar. Então, quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. Então, não há condenação mais sobre mim. Se eu não entender que eu sou bela, que as coisas que Deus tem para mim são boas, perfeitas e agradáveis, e fazer disso uma constante na minha vida, eu vou estar criando uma fortaleza de acusações, de pecados sofridos lá atrás, que eu ainda não me perdoei, mas que Deus já lançou do lado do esquecimento. Eu vou estar recebendo acusações o tempo todo de pessoas longe, de pessoas perto de mim e de mim mesma, porque eu ainda não me apropriei da palavra de Deus, que diz que Ele me perdoou e lançou do lado do esquecimento. Que os pensamentos de Deus a meu respeito são de coisas boas, perfeitas e agradáveis. E eu continuo me vendo como feia, como incapaz, como improvável. Então, tudo, gente, começa na mente. Nós precisamos tratar a nossa mente, porque senão nós estaremos com ansiedade, depressão, suicídio e sendo um péssimo testemunho de cristãos. Porque nós não estamos nos apropriando da palavra de Deus. E quando Elias foi para a caverna, ele, depois de ter vencido tantos falsos profetas de Baal, ele se enfraqueceu diante de uma acusação, diante de uma ameaça de uma mulher, Jezabel. E ele fugiu. E literalmente ele se escondeu na caverna. A caverna de Elias simboliza o que na nossa vida? O nosso medo, as nossas frustrações, as nossas dores. E Deus visitou Elias e convidou ele a sair da caverna. Deus está nos convidando a sair das nossas cavernas. Só que ele não grita. Enquanto Satanás grita, ameaça, vamos para as guerras, para as discussões, Deus vem com toque, vem com a leveza, vem sussurrando ao nosso ouvido e dizendo-nos que nos ama e que Ele está ali para nos ajudar. Então é essa palavra que eu tenho para nós mesmos. Não começa se tratando dos maus tratos com o outro, começa com os maus tratos comigo mesma, com a minha mente. Eu que não tenho uma mente renovada, eu que ainda não dei espaço, não me esvaziei para que o Espírito Santo habite em mim, eu não estou transformada, eu não sou uma pessoa melhor. Se eu não sou uma pessoa melhor, como que eu vou receber e tratar uma outra pessoa com qualidade de vida? Então eu acho que tudo começa na nossa mente. E nós precisamos buscar isso. Como nós tratamos? Primeiro, nos esvaziando. Segundo, nos enchendo. Enchendo de quê? Do Espírito Santo. Reconhecendo os dons que Ele tem para a minha vida, para que eu exerça em todo e qualquer lugar. Onde eu estiver, eu vou exalar o caráter de Cristo. Mas isso é só quando eu me esvazio
de mim mesma para encher-me do Espírito. E aí eu me aproprio das ferramentas que estão em Efésios. Eu vou para a oração, eu vou para a leitura da palavra, eu vou para um relacionamento saudável, eu vou buscar jejuar. Isso é obediência à palavra de Deus, enchida do próprio, cheia do próprio Espírito Santo, e aí eu vou poder exalar isso que Deus está colocando em mim. Então, irmãs, isso que eu trago para a igreja. O Espírito Santo, essa união, essa comunhão, esse um só corpo, ele é refletido na igreja. Cada pessoa tem um talento, cada pessoa é um ser individual. E quando esse relacionamento é saudável, traz uma comunhão que reflete Cristo. Aí esta igreja está agradando o coração do Pai. E é isso que nós estamos buscando nesses encontros, estamos buscando nas igrejas saudáveis, denominações que realmente vão de encontro à palavra do Senhor, para nos fazer crescer em espírito, tirando as mazelas do que trouxemos do pai, da mãe, dos avós, o que estamos trazendo das acusações dos vizinhos, dos amigos de escola e de nós mesmos, do trabalho. Então, quando nós percebemos que nós temos uma importância muito, muito grande para o nosso Deus, para o nosso Pai, e que realmente nós somos a imagem e semelhança dele, nós começamos a fazer essa diferença. Que Deus abençoe cada um de nós e realmente transformemos a nossa mente, para que o nosso coração exale essa vontade de transformar em amor aquilo que é dor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Papai, por esse momento em que estamos na sua presença e que o Senhor nos revela mais uma porção da sua palavra para entendermos que o Senhor tem dons maravilhosos para que venhamos exercer e que nessa sociedade escura, cheia de trevas, cheia de dor, nós possamos ser luz e que tenhamos amor pelo próximo, entendendo as diferenças de cada um, entendendo que cada um precisa ressignificar a sua essência diante de ti e não diante de mim. Buscar essas almas que ainda não foram, que não tiveram encontro com o Senhor, que não estão com a sua mente cativa à sua palavra, e que nós possamos, Pai, realmente fazer a diferença. Não, eu não E sei. isso só acontece quando a nossa mente entende o que eu devo, Então, gente, você como revide devo usar agora. a minha mão, como devo usar as minhas vistas, como devo usar a minha fala, porque é em sabedoria, mentes renovadas, cativas ao Senhor, para que superemos e destruamos essa fortaleza que nós mesmos Entrou com criamos na nossa cartas. mente. Senhor, capacita-nos, Eu preciso entrar. dê-nos bom ânimo de perseverar na essência da sua palavra. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém.